Vamos ler a Escritura na Epístola do Apóstolo São Paulo, em Filipenses, capítulo 2. A Epístola do Apóstolo São Paulo aos Filipenses, capítulo 2. Está escrito assim: portanto, se há algum conforto em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão no Espírito, se há alguns entranháveis afetos e compaixões, completai o meu gozo para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo a mesma coisa. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considera os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que também houve, ou que houve também em Cristo Jesus. Amém? Oremos. Nosso Deus e nosso Pai, amoroso Senhor, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, temos vindo a Ti mais uma vez, Pai, com os nossos corações contritos diante da Tua presença, reconhecendo a Tua grandiosidade, a Tua santidade, o Teu amor inefável, ó Pai, o Teu perdão, do qual tanto nós estamos carecendo agora, e reconhecemos a nossa fragilidade, o quanto que somos pequenos diante de Ti, nada, pó, e recorremos a Ti sabendo que só Tu é quem pode suprir as nossas necessidades, só Tu pode transformar os nossos corpos, só Tu pode nos dar saúde, somente o Senhor pode nos colocar na posição que devemos ficar, somente o Senhor pode nos tomar pela mão e nos apontar o caminho, somente o Senhor pode mudar nossas atitudes, nossa mente, nosso coração. E Senhor, nesta hora temos vindo até aqui para louvar ao Teu nome, para cantar hinos ao Senhor, para Te agradecer pelas dádivas que Tu já tem concedido em nossas vidas, agradecer a Ti pelos nossos irmãos que aqui estão, agradecer pelas vidas que são ceifadas e que se vão desta terra. Colocamos tudo isto diante de Ti com um coração aberto, prontos para entender os Teus desígnios, Senhor. E que o Senhor esclareça as nossas vidas, as nossas almas, o nosso entendimento, para que possamos saber que tudo aquilo que Deus faz é bom, tudo aquilo que o Senhor faz é perfeito, tudo aquilo que o Senhor faz é justo. Cada decisão que o Senhor toma é a melhor decisão que há. E aqui estamos, neste aprendizado de Tua Palavra, pedindo no nome de Jesus Cristo, que o Senhor atenda o clamor dos nossos corações, o louvor dos nossos lábios, a tristeza e a angústia que às vezes tem em nossa alma, por coisas que não controlamos, por pessoas que não conseguimos mudar, por pessoas que não nos ouvem, por conselhos que parece que são palavras jogadas ao vento. Pai, por tudo, pedimos que o Senhor tenha misericórdia, porque sabemos muito bem para onde o mundo está caminhando, para onde as pessoas estão caminhando, para onde os nossos amigos, pessoas que tanto queremos, que tantos gostamos, para onde estão caminhando. E nós, Pai, não nos consideramos melhor do que nenhum deles, mas apenas nos admiramos porque cremos e eles não, porque aceitamos e eles não, porque temos temor e essas pessoas não têm. Colocamos isso diante de Ti nesta hora, pedindo que mesmo que não possamos compreender tudo isto, que possamos aceitar como o Senhor desenvolve o Teu plano. E se o Senhor nos escolheu, então só temos que estar felizes porque fomos escolhidos por Ti. E não temos que estar apegados com o nosso sentimento por aqueles que não vão estar, por aqueles que não vão estar lá. Que possa estar em nossas vidas o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. E o sentimento Teu era para com aqueles que eram Teus filhos, porque Tu vieste buscar as ovelhas perdidas, aqueles que tinham saído do redil. Quem não é ovelha, o Senhor não veio buscar. Então anima os nossos corações, que possamos com sinceridade adorar o Senhor em espírito e em verdade. No nome de Jesus Cristo oramos e Te pedimos. Amém. Podeis sentar. O caminho é longo e mau e os nossos pés feridos estão. Ainda é longe Canaã, ainda é longe Canaã. No deserto anelamos mais e mais Sua proteção. Estará ainda longe Canaã.
fracos, tão cansados. Já viajamos por valados, por deserto abrasador. Estamos fracos, tão cansados. Estará ainda longe Canaã. Nós seguimos por deserto o caminho do cristão. Ainda é longe Canaã, ainda é longe Canaã. Quantas vezes tem faltado nosso leito e nosso pão. Estará ainda longe Canaã. Estamos fracos, tão cansados. Já viajamos por valados, por deserto abrasador. Estamos fracos, tão cansados. Estará ainda longe Canaã. Moisés sendo amparado por Deus Santo em sua mão. Já avistamos Canaã, já avistamos Canaã. Passam margens destemidos sem temer o furacão. Estaremos brevemente em Canaã. Estamos fracos, tão cansados. Já viajamos por valados, por deserto abrasador. Estamos fracos, tão cansados. Estaremos brevemente em Canaã. Temos tido 2 cultos falando sobre atitude. E irmãos à distância acompanham esses cultos. E outros têm feito pedidos já dessas gravações. E falamos sobre a atitude de Cristo. Como devemos também ter a atitude correta que precisamos ter. E como ter esta decisão. E no último culto nós chegamos numa parte onde nós aprendemos sobre a forma de se tornar filhos de Deus. Onde lemos na carta de João: filhinho, agora somos filhos de Deus. E esta parte é muito importante para que as pessoas possam compreender este processo de novo nascimento, processo de crescimento em Cristo. Porque Jesus disse: mas a todos quanto receberam, nós aprendemos que aquilo que está nas Escrituras, a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. E nós estudamos isso de uma forma um pouco detalhada. A palavra receberam é a palavra grega lambano, que significa tomar para si mesmo, tomar posse, possuir, apropriar-se, capturar para si, procurar obter. Então, essas pessoas que receberam uma habilidade de captar, de tomar para si, de se apossar. Então, a estes que o receberam, ou aqueles que tinham essa capacidade de absorver, deu-lhes o poder. E este poder nós aprendemos que não se trata do poder miraculoso, porque a palavra grega não é a palavra dunamis, onde está lá, deu-lhes o poder, para a qual associamos o poder de milagres, mas é a palavra grega exousia, que também significa poder, mas é poder de escolha. Poder de escolher. Você tem o poder, a capacidade, a habilidade de decidir fazer aquilo que é correto. Então Deus dá um dom para seus filhos, e este dom é o poder deles tomarem a decisão correta diante de uma situação, diante de uma circunstância, ou seja como for.
Então, essa declaração de se tornar filho significa agir como um filho. Porque até então, você não sabia como agir, porque você nem sequer sabia que era filho. E depois você aprende como um filho deve se comportar. E é nesse aprendizado de comportamento que você então começa a agir, a ter atitudes, que é inclinação, que é a sua inclinação. A disposição do corpo ligada com uma ação, que vem daquilo que está no seu interior, pelo lado de dentro. Então nós caminhamos por estas palavras já, e esta parte que nós encontramos de serem feitos é tornarem-se, ou se tornar preenchido. Se tornar preenchido. Então nós passamos por estas escrituras até que chegamos sobre 1 João 3, versículo 2, onde ele diz: amados, agora somos filhos de Deus, agora somos filhos, e ele diz: no entanto, ainda vamos ser algo que não somos ainda agora, porque não chegou o momento dessa manifestação. Então nós paramos por aqui no Salmo 119, foi a última escritura que nós lemos, Salmo 119, versículo 9 ao 6, onde diz: como purificará o jovem o seu caminho? Porque na escritura de João, quando diz agora somos filhos de Deus, mas ainda não foi manifestado em nós o que havemos de ser, aí ele diz: e qualquer que nele tem esta esperança, purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. Então, como devemos nos purificar? Como deve ser esta purificação? Como você vai purificar a si mesmo? Eu disse no outro culto que a forma de você purificar a si mesmo é você sair do caminho. É você sair de frente e deixar a palavra de Deus ter o primeiro lugar no seu coração. Então é uma decisão tomada pela palavra, é um agir pela palavra, não com seu próprio temperamento, com seu próprio nervosismo, com suas próprias ideias. Então, para mostrar para os nossos irmãos e ouvintes que na realidade a forma de purificar a si mesmo é sair da frente e deixar a palavra atuar, nós lemos, e eu vou repetir, o Salmo 119, que diz, versículo 9 ao 16: como purificará o jovem o seu caminho, ou com que purificará o jovem o seu caminho? Observando-o conforme a palavra. Com todo o meu coração te busquei. Não me deixe desviar dos teus mandamentos. Toda esta parte do Salmo está mostrando a movimentação do corpo em relação com uma ação, com um sentimento, com algo profundo. É um caminhar junto entre o corpo e a mente. A mente. Aquilo que você pensa, aquilo que você que vai te dominar teus atos, porque estamos falando, afinal, de atitudes. Atitudes. Atitudes é formada no interior, mas, no entanto, você não pode escondê-la. No exterior você vai ter que mostrar aquilo. Então, veja. Com todo o meu coração, que é com todo o teu entendimento, com toda a tua mente, te busquei. Não me deixes desviar dos teus caminhos. Porque aqui você tem o sentido. O sentido, você sabe, você compreende, você conhece, que tem que buscar a Deus enquanto podes achar, não é? Mas aqui diz: não me deixes desviar do teu caminho, porque já mostra um caminhar. Já está mostrando a ação sendo feita através do corpo. Escondi a tua palavra no meu coração. Escondi a tua palavra no meu coração. Isto está lá dentro, a obra externa, no seu exterior. Aliás, no seu interior, do lado de dentro. Para quê? Para eu não pecar contra ti. Porque uma vez que a palavra está lá dentro, você agirá de acordo com a palavra. E este pecar contra ti, isto se manifestaria através do corpo, das tuas ações, das tuas atitudes. Bendito és tu, ó Senhor, ensina-me os teus estatutos. Com os meus lábios declararei todos os juízos da tua boca. Então aqui você tem alguém que tem a palavra de Deus em seu entendimento, e no entanto, quando ele fala, quando ele abre a boca, ele estará declarando os juízos de Deus, a avaliação de Deus, doxa de Deus. Folguei tanto no caminho dos teus testemunhos, como em todas as riquezas. Meditarei nos teus preceitos e terei respeito aos teus caminhos. Recrear-me-ei nos teus estatutos, não me esquecerei das tuas palavras. Amém?
Então, foi com esta escritura que nós encerramos o outro culto. E existe 150 versos no Salmo 119 que mostram como nos levarmos, que mostram como nós devemos nos conduzir através desse caminhar pela luz da palavra. Nos caminhar por esse caminho, no entanto, saindo do caminho, não você fazendo. E cada versículo deste salmo nos diz para deixar a palavra de Deus habitar ricamente em nossos corações. Vê? É assim que nos tornamos filhos. Você lembre-se disso, Salmo 119, para que serve? Por que ele está ali? Porque é o maior salmo. Ele está nos mostrando como nos tornarmos filhos. É assim que nós cumpriremos nossos papéis como filhos. A cada um foi desempenhado um papel para desenvolver. A Jesus Cristo, nosso irmão maior, foi dado um papel para desenvolver, para desempenhar. E ele desenvolveu o seu papel de filho. Existe o papel do pai na criação e existe o papel do filho diante desta criação. Com esta criação. E existe também o papel de cada um dos outros filhos. E cada um terá que desempenhar este papel como um personagem nesta grande montagem, neste grande jogo, nesta grande apresentação. Então, nós cumprimos nossos papéis como filhos quando aprendemos a sair do caminho e deixamos a palavra de Deus ter a preeminência, deixamos a Deus tomar o primeiro lugar, saindo do caminho como o próprio Jesus saiu do caminho. Jesus saiu do caminho. Vê? Para onde ele disse aqui, vamos ver, em João, capítulo 19, capítulo 5, versículo 19 do Evangelho de João. Então você vê que Jesus Cristo saiu do caminho para que Deus pudesse agir, entrar em cena. João 5,19. Mas Jesus respondeu-lhes, na verdade vos digo, que o Filho por si mesmo não pode fazer coisa alguma, se o não vir fazer o Pai. Porque tanto quanto ele faz, o Filho faz igualmente. Jesus esperava Deus ordenar, esperava Deus agir. Então, quando Deus agia, ele agia em seguida. Em João capítulo 5, versículo 30, Jesus disse, eu não posso de mim mesmo fazer coisa alguma. Como ouço, assim julgo. Agora, o que ele ouvia? Como ouço, assim julgo. O que ele ouvia? Digamos se vinha reclamações. E um dizia, não, mas ele fez isso. O outro lado dizia, não, mas ele fez aquilo. Aí você acha que de acordo com o que Jesus ouvia, ele julgava? É assim que você faz. Quando conta uma coisa, um faz um mal feito, alguém te conta, então você já julga porque você ouviu. Mas como se você não tem conhecimento dos dois lados? E as duas pessoas estarão apresentando o mesmo problema, cada um pelo um enfoque diferente, as duas poderão estar mentindo. Cada uma poderá estar acrescentando ou retirando, como diz, puxando brasa para o seu peixe. Agora Jesus disse, como ouço, assim julgo. E nesse versículo é mostrado por quê. E o meu juízo é justo. Quer dizer, ninguém mente diante da minha presença. Eu sei onde está a verdade da coisa. Porque não busco a minha verdade, mas a vontade... Aliás, porque não busco a minha vontade, mas a vontade do Pai que me enviou. Então, por que Jesus tinha um julgamento justo? Porque ele conhecia os segredos dos corações. Vê? E o Pai lhe dizia quem estava certo ou não. Para aqueles que não compreendem o que significa isto, é só olhar como foi no ministério de William Branham. Então você vai ver que o discernimento não era um homem falando, mas como ele ouvia, ele falava, ele discernia. O Pai estava ali para mostrar. Foi da mesma forma com Jesus de Nazaré. De novo em João capítulo 14, versículo 10. João capítulo 14, versículo 10. Nós encontramos essas palavras. Não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Vê? Ele não falava por si mesmo.
estas coisas, o que ele ensinava, o Pai que estava nele, que eles diziam o que dizer. Como isso acontece? A mesma coisa que ele disse para nós, quando chegar diante de uma questão, ou quando for chamado para testificar disso, não fique preocupado com o que há vez de dizer, porque o Espírito Santo dará as palavras na tua boca. Amém. Bem, em João capítulo 7, versículo 16, aliás, em João 12, versículo 49, João 12, versículo 49, o Senhor Jesus também disse: porque eu não tenho falado de mim mesmo, mas o Pai que me enviou, ele me deu mandamentos sobre o que hei de dizer e sobre o que hei de falar. Então, para Jesus falar alguma coisa, para ele dizer, falar, seja o que for, o Pai já tinha dado as ordens, o mandamento. Ele recebeu ordem, mandamento, estatuto, sobre o que tinha que falar, sobre o que tinha que dizer. Em João capítulo 7, versículo 16, nós encontramos estas escrituras. Jesus lhes respondeu e disse: a minha doutrina não é minha, mas daquele que me enviou. Se alguém quiser fazer a vontade dele, pela mesma doutrina conhecerá se ela é de Deus, ou se eu falo de mim mesmo. Quem fala de si mesmo busca a sua própria glória. Mas o que busca a glória daquele que o enviou, este é verdadeiro, e não há nele injustiça. Amém. Em João capítulo 4, versículo 34, João capítulo 4, versículo 34, nós encontramos esta escritura. Jesus disse-lhes: a minha comida, que é pela qual ele vivia, não é? Pela qual vivo, é fazer a vontade daquele que me enviou. Veja, e realizar a sua obra. Isso é muito importante. Então ele estava falando aqui de comida, de alimento. E sabemos que isso não era de pão, isso não era de água, isso não era de verdura, ou seja o que for. Ele estava falando aqui de uma comida. E com certeza era uma comida que fazia ele obedecer. Então isso não é outra coisa a não ser a própria palavra de Deus que estava nele. Vê? E Jesus disse-lhe: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar sua obra. Bem, o apóstolo Paulo, na escritura que nós lemos aqui, depois de você acompanhar todas estas passagens da Bíblia, onde Jesus mostra como ele trabalhou, como ele agiu, então você entende por que Paulo, sendo conhecedor do ministério de Cristo, mesmo não tendo andado com Jesus, mas ele recebeu pela revelação de Jesus Cristo, como ele testifica, creio que é aos Gálatas. Aqui, Paulo está mostrando que esta forma de agir de Jesus, esta forma de caminhar de Jesus, é o nosso exemplo de como devemos também ser. E por isso, foi onde nós lemos, para poder chegar neste ponto. Portanto, se há algum conforto em Cristo, que é Filipenses 2:1, onde nós lemos, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão no Espírito, se há alguns entranháveis afetos e compaixões, completai o meu gozo para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo a mesma coisa. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade, cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Amém? Em outras traduções, a palavra mente, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento, isto é, a mesma mente que houve em Cristo Jesus. E a palavra mente, nesta parte da Escritura, em algumas traduções, é traduzida como atitude. Paulo está dizendo, de sorte que haja entre vós a mesma atitude que houve em Cristo Jesus.
Porque veja que ele está falando de amor, está falando de humildade, está falando sobre não se vangloriar, está falando sobre ter ânimo, o mesmo, sentindo a mesma coisa, e tudo. Então ele está falando de atitudes. É por isso que estamos estudando esse tema. E antes que leiamos essas outras traduções, eu quero que vocês lembrem-se que a palavra atitude é a palavra grega, a pronúncia seria proneu. Vê? E não falam isto está mostrando sobre a expressão do pensamento. O significado dessa palavra grega, da qual traduzimos para atitude. Ela fala sobre expressão dos pensamentos. Em outras palavras, nós temos toda a expressão como resultado da atitude que possuímos. Temos toda a expressão da nossa mente, como resultado da atitude que possuímos. Então, na Nova Versão Internacional, diz assim, a Bíblia da Nova Versão Internacional fala: sua atitude deve ser a mesma que era em Cristo Jesus. Vê? Então, não apenas devem ser nossos pensamentos, porque na tradução que nós costumeiramente lemos, que haja em vós o mesmo sentir, isto está muito vago. Está falando sobre sentimento. Vê? Algo que você pensa, que você sente, que você imagina. E eu disse desde o começo que essas atitudes não falam sobre coisas imaginativas apenas. Mas agora, quando você observa isto em outras traduções, você compreende melhor. Sua atitude. Sua atitude. Que é aquilo que é expressado pelo teu corpo, porque é algo que já está lá dentro. Sua atitude deve ser a mesma que era em Cristo Jesus. Então, meus irmãos, não apenas devemos ter o mesmo sentir em pensamentos. Vê? Mas também nossas ações, nossa postura, nossa linguagem corporal deve ser como a mesma que estava nele. E isso só pode vir se meus pensamentos e os pensamentos dele for a mesma coisa. Amém? Só se for assim. Se você tiver os mesmos pensamentos dele. Bem, em outras palavras, se você tem os mesmos pensamentos sobre a palavra de Deus que Jesus tinha, então você vai ser empurrado pelas mesmas coisas que empurraram a ele. Se você tem o mesmo pensamento sobre a palavra de Deus, o mesmo pensamento que Jesus tinha. Vê? Aqui está a palavra de Deus. O que Jesus pensou sobre a palavra de Deus? Se você conseguir obter os mesmos pensamentos que Jesus tinha sobre a palavra de Deus, então você será impulsionado. Eu disse empurrado. Você será impulsionado pela mesma coisa que o impulsionou. A fazer o que fez, a agir como agiu, a amar como amou, a obedecer ao Pai como ele obedeceu. E você vai ter misericórdia daqueles que precisam de misericórdia, como ele também teve misericórdia deles. Amém? Bem, a tradução ampliada desta escritura, ela é um pouco mais específica. É um pouco mais específica a tradução ampliada desta mesma escritura. Observe. Que esta mesma atitude e propósito e mente humilde esteja em você. Então, a tradução da Bíblia ampliada ou amplificada, ela pega este mesmo versículo de Colossenses, é isso? Colossenses 2:1. Ela pega esta mesma escritura e a traduz assim. Ao invés das outras falam apenas que haja em vós o mesmo sentimento. A outra diz que tenha a mesma atitude. A Bíblia, na tradução ampliada, diz que nesta mesma atitude e propósito e mente humilde esteja em você. Os quais, está se referindo o quê? Atitude, propósito e uma mente humilde. Quer dizer, obediente. Os quais estavam em Cristo Jesus.
que ele seja seu exemplo em humildade. Amém? Olha, nós precisaríamos também ter uma Bíblia dessa, né? Para estudar detalhadamente cada assunto. Bem, a Bíblia, no Novo Padrão Americano, ela pega este mesmo versículo e traduz assim: tenha em si mesmo a atitude que também estava em Cristo Jesus. O dicionário Patrimônio Americano nos diz que, aqui no Brasil usamos muito Aurélio. Eu estive esses dias olhando algumas palavras que eu necessitava e o Aurélio farrapou, não deu, disse que não tinha, não existia. Como não existe se eu sei, se eu conheço a palavra? Não é? Outros usam muito o dicionário Webster, mas o dicionário Patrimônio Americano nos diz que a atitude é nossa disposição. E nossa disposição reflete nosso temperamento ou inclinação em direção à palavra. Veja isto. Então, é por esta situação, é por isto, que a tradução da Bíblia, a tradução Weymouth, é mais ou menos assim a pronúncia, a tradução Weymouth, diz assim, que a mesma disposição esteja em você, que estava também em Cristo Jesus. Então, qual é a atitude mental correta? Qual é a atitude mental correta que temos que ter? O reverendo William Branham disse no sermão Deus em sua palavra. No parágrafo 35, Deus em sua palavra. Ele disse, mas você tem de ter a atitude correta. A atitude é o que traz os resultados. Olha, se você diz, sim, eu acredito nisto, mas eu não sei agora. Essa não é a atitude correta. A atitude correta é receber isto e dizer que é o assim diz o Senhor. Então isto é certo. Amém. Vê? A atitude mental correta é dizer o que Deus diz. É falar o que Deus fala. É dizer o que significa o assim diz o Senhor. O Senhor diz assim e é assim sobre isto e acabou. Não tem o que tirar nem acrescentar. O irmão Branham disse que quando palavra é adicionada à palavra, palavra sobre palavra, ela então toma controle de cada fibra de nosso corpo. E é esta uma das razões porque você não pode nunca parar de ler, não pode nunca deixar de ouvir, não deve nunca deixar de se inteirar mais e mais sobre o poder de Deus que Ele dispensou para a nossa salvação nesse tempo, que é a mensagem, a doutrina de Cristo, a palavra de Cristo, a mensagem de Cristo. Porque tem que estar sempre acumulando em seu entendimento, em sua mente, para que teu corpo possa ser beneficiado disso. Palavra sobre palavra. O irmão Branham disse isto, que quando adicionamos palavra sobre palavra, a palavra toma controle de cada fibra de nosso corpo. Então, o que nós vemos pela atitude é uma expressão do corpo da palavra, não de um corpo de carne. Mas você está vendo carne, mas a palavra está encarnada naquela carne, que é Cristo em vós, a esperança da glória. Então observe isto. Quando isto acontece, aquilo é uma expressão do corpo da palavra que está habitando na mente. É onde a palavra se estabelece, é onde a palavra se encarna. Veja, você diz, mas estás falando da mente ou da alma? Se você conseguir separar uma coisa da outra e me disser onde está cada uma, só a palavra de Deus sabe onde está, e ela vai exatamente lá e sabe aonde se estabelecer. E não importa qual parte do teu corpo, espírito e alma, você depende da mente para digerir tudo isso. Onde estão os 5 sentidos? Os 5 sentidos em contato com o mundo? No teu corpo, mas onde estão os 5 sentidos? Do espírito. Em que parte está? Vê? E assim sucessivamente. Já aprendemos todas essas coisas. Então observe. Nós vemos pela atitude, nós vemos que pela atitude é uma expressão do corpo da palavra que está habitando na tua mente.
E esta é a palavra se tornando carne em você, se encarnando em você. E é assim que nós temos chegado até aqui, pensando sobre como ter a atitude correta, a atitude mental correta. Esta atitude mental correta é o que traz os resultados que nós necessitamos. Vê? Então, o que eu sempre falo isto. Eu li certa vez um livro, tive ele por algum tempo, porque eu comprei um para mim que eu gostei muito. E eu acredito que muitas pessoas também conhecem este livro. O título era Suas Palavras são como dinamite. E o autor daquele livro, ele entra em uma questão muito boa a respeito da forma que nós falamos as palavras, ou como testificamos a palavra de Deus. Eu já falei muito isso, já ensinei muito sobre isso também em alguns cultos, onde ele conta a história daquela mulher que o chamou para orar por ela. E ela estava com muitos problemas, e ela estava em cima de uma cama, e ele sentou ali próximo e perguntou como ela estava. Aquela coisa, como o Bruno fala, né, para entrar em contato com o Espírito. Como você está? E ela começou a dizer como estava. E ela não estava mentindo, ela estava dizendo como estava. Como a irmã está? Ela disse, eu não estou nada bem. Por que a irmã não está bem? Ela disse, porque eu não posso fazer nada. Mas o que é que a irmã sente? Ela disse, olha, eu sinto tanta dor no meu corpo, um desânimo tão grande, cansaço mental e físico, minhas juntas todas doem, eu não posso me levantar pela manhã, eu não posso ir fazer o café para o meu marido, porque para ele trabalhar, eu não posso cuidar mais da minha casa, eu não posso varrer a casa, porque não aguento nem segurar na vassoura, eu não posso nem pegar água para beber, eu não posso nem comer minha sopa. E ela ali descatitou. É assim que a gente falava, viu, antigamente? Descatitou. E ela colocou ali diante uma lista de tudo que ela não podia fazer. E ele percebeu que não restou nada que ela pudesse fazer. Não restou nada, porque nem levantar ela podia. Nem pegar a comida ela podia. E ele disse, então ele disse, eu já sei, irmã, qual é o teu problema, mas a cura não está em mim, está em você mesma. Eu estou dramatizando a cena, né? Só para vocês compreenderem o que eu estou dizendo também nesta hora. E ele disse, a única coisa que você tem que fazer é trocar suas palavras. Mude suas palavras, comece por aí. Como mudar suas palavras? Porque até agora a irmã disse o que não pode fazer. Agora eu queria saber o que você pode fazer. Eu não posso fazer nada. Então você não vai poder mesmo fazer nada. Porque tuas palavras testificam isto. Você confessa com a sua boca e você está confessando o que está no teu coração. Você está confessando o que está na tua mente. Como o teu corpo vai agir se tua mente já barrou ele para tudo? Já tapou todas as brechas? Tirou todas as esperanças? Quer melhorar? Oh, como eu queria! Ora! Não é questão de oração. Troque o eu não posso pelo eu posso. Porque a palavra de Deus diz que você pode. Mas o diabo tem te enganado dizendo que você não pode. Começa a dizer, eu posso me levantar, eu posso comer. Diga o que a palavra de Deus diz, não é o que você sente. Para que você possa ter a atitude mental correta, você vai ter que dizer o que Deus diz. Você vai ter que ter os pensamentos de Deus. E os pensamentos de Deus estão mostrados para nós já em termos de sua palavra. Observe. Lembrando disso, toda a promessa de Deus, todo o pensamento de Deus descansa na palavra escrita. Nós lemos isso no culto anterior. Agora, como eu posso pensar os pensamentos de Deus se eu não digo aquilo que Deus diz? E o que Deus diz em sua palavra? Posso todas as coisas, não é? Então, se a Bíblia diz que eu posso, então eu posso. Vê? Não fique dizendo, eu não posso isso, não posso aquilo, não posso trabalhar, não vou poder pagar minhas dívidas. Como não pode? Então, realmente não vai poder mesmo. Porque você está você está com um coração mau, uma vez que não está tão aberto para o bem, e é claro que vai tirar desse seu tesouro coisas más. Então você vai ter que mudar isto, você vai ter que testificar o que a palavra de Deus diz. E se a palavra de Deus diz, eu posso todas as coisas,
porque Ele me fortalece. Então, claro que se você dizer eu não posso, eu não consigo, não tenho força, você está deixando de tomar o remédio que Deus diz, está deixando Deus em segunda linha, você que está tentando fazer. E quando você tenta, você diz não consigo, e claro que não consegue mesmo. Diga o que Deus diz, e Ele diz que você pode, eu posso. Isso não foi muito tempo, ela estava varrendo a casa, estava cuidando do marido, estava cuidando de tudo, porque ela lutou contra. Ela lutou contra isto, ela tomou o remédio da palavra de Deus. É simples, a cura é simples, nós é que complicamos. Nós é que complicamos tudo. Vê? Nós é que complicamos as coisas. Aquele homem, para ter seu filho curado, ele não precisou de muito, ele só disse, diz uma palavra e o meu servo será curado. É dessa forma, é simples assim. Nós se complicamos tudo porque nossos pensamentos impedem o agir de Deus em nossas vidas. Impede por quê? Porque não falamos o que Deus fala, não pensamos o que Deus pensa, não testificamos o que Deus testifica. Se a palavra diz que você pode, então você tem que dizer eu posso. Se a palavra de Deus diz que auxílio de Deus é dar alegria, então quando você amanhecer aquele dia triste, as pessoas dizem eu não tenho mais alegria para nada e a vontade de tirar a minha vida, porque hoje uma pessoa está falando isso para mim. Eu não encontro alegria nisso, não encontro naquilo, é tanto problema, é tanta dívida, é tanto isso, é tanto aquilo, meu filho isso, minha filha aquilo. Olha, eu vou dizer uma coisa. E o pior que a pessoa diz, e quando eu digo isso para alguém, as pessoas dizem, mas fulano está em situação pior, se você soubesse. Isso não ajuda, só piora, não é? Só piora. Atitude mental correta. A atitude mental correta para com as palavras de Deus fará com que as palavras de Deus se cumpram. Se a sua atitude mental não for correta, então aquilo não vai ter nenhum significado para você. É o mesmo que ir no médico, marcar consulta, esperar tanto tempo, enfrentar fila, ser consultado, pegar a receita e guardá-la na gaveta. Ou até comprar o remédio e deixar ele vencer a validade. O que é que te adiantou? Não te adiantou nada. A mesma coisa é com relação a isto quando queremos ser beneficiados pelas coisas de Deus. Amém? Meus amigos, por hoje é só. E finalizando aqui, agradecendo a presença de vocês que vieram e daqueles irmãos que nos ouvem à distância, despedindo de cada um de vocês, eu quero repetir mais uma vez as palavras do mensageiro de Deus para o tempo do fim, William Marion Branham, no sermão Deus em Sua Palavra, do dia 23 de março de 1957, parágrafo 35. Mas você tem de ter a atitude correta. A atitude é o que traz os resultados. Se você diz, sim, eu acredito nisso, mas eu não sei agora. Essa não é a atitude correta. A atitude correta é receber isto e dizer que é o assim diz o Senhor. Amém. Vamos colocar de pé. No próximo culto, se tivermos por aqui, se tivermos vivos, com saúde, nós iremos para o segundo ponto do nosso estudo. O que é ter uma atitude mental correta? Porque aprendemos até agora o que é a atitude. Então aprenderemos o que é ter esta atitude. Amém? Oremos. Senhor, nosso Deus, no nome de Jesus Cristo, teu amado Filho, nós te agradecemos de todo o coração pela tua bondade misericordiosa para com cada um de nós. Nós desejamos ardentemente a cada dia estar mais próximo de ti, mais próximo do Senhor. E, Pai, nós oferecemos a ti nossas vidas, nosso entendimento, nossa mente, e abrimos as portas dos nossos corações para que o Senhor possa entrar, porque neste tempo final tu tens vindo e tens ficado do lado de fora, onde todos fecharam as portas, e não tem dado as boas-vindas à tua palavra, mas aqueles que são teus, abre o entendimento para que o Senhor possa habitar. E é dito, as minhas ovelhas, ouve minha voz, eu estou à porta e bato. E, Pai, te agradecemos por o Senhor ter batido em nossa porta, e nós então abrimos nosso entendimento e dissemos, Senhor, muda nossas mentes, muda nossos pensamentos, queremos ter a atitude correta, queremos ter a mente de Cristo, queremos ter a mesma atitude, a mesma inclinação, o mesmo sentir e agir de Jesus Cristo, porque Ele em tudo foi o nosso exemplo. E que isto, Pai, pensando da forma correta em termos da Tua Palavra,
que isto traga cura para os nossos corpos físicos, que isto traga alegria para o nosso espírito, regozijo para a nossa alma, e que possamos ter a alegria da salvação em nossas vidas, saltitante, borbulhante como fonte que borbulha, uma fonte transbordante que não para de jorrar dia e noite, Pai, e que assim a nossa lei possa ser na Tua lei, nossa alegria, nosso prazer possa ser na lei do Senhor, e que possamos meditar naquilo que é correto de dia e de noite. Nós te agradecemos, Pai, por estas bênçãos que só Tu podes nos conceder a nós, Teus filhos. No nome de Jesus Cristo, para a Tua glória, te pedimos amém. Amém. Deus os guarde, Deus os abençoe. Até o próximo culto, se o Senhor nos permitir. Muito obrigado a todos. Aleluia. Glória a Deus. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos de todo o mal, porque o teu é o reino, o poder e a glória para todo sempre. Amém. Você ouve aqui a melhor programação. Esta é a sua rádio. Rádio Unifé. Para quem tem bom gosto. www.doutrinadamensagem.com.br. Estamos 24 horas te fazendo companhia. Continue conosco, você é especial para nós e para Deus. www.doutrinadamensagem.com.br